Só que a Revolução Francesa, ela vai ter, eu volto de novo com ele aqui à baila, um personagem que vai dar muito combustível para a Revolução Francesa. Eu volto a falar de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele começou a escrever muita coisa sobre a sociedade, porque lembra que ele estava questionando as convenções? E o Rousseau, ele começou a colocar sobre família o seguinte, que o lar é simultaneamente idealizado, mas ele também é uma prisão. E é interessante que o Rousseau passa a considerar a maternidade como uma vocação suprema e natural da mulher, mas sem direitos de voz ou escolha. Olha que interessante, ao mesmo tempo que o Rousseau era muito progressista ao falar contra as convenções, contra os padrões sociais, por outro lado, o Rousseau era tremendamente patriarcal e conservador. O papel social da mulher é gerar filhos. E ele, então, coloca esse ideal no Emílio, quando ele tem uma personagem, que é a Sofia, é a mulher ideal, e a Sofia é colocada no Emílio, que é a grande obra de Rousseau, como sendo uma mulher feita para aquilo que ela foi criada, para ser mãe, para ser esposa perfeita. E essa ideologia do anjo do lar é o alvo que o feminismo depois vai atacar, e você vai entender por quê. Porque o Rousseau, aqui tem um paradoxo nos livros de Rousseau que você vai entender. Bom, o primeiro paradoxo eu já falei, que o Rousseau era tremendamente progressista, mandando questionar vários valores sociais, mas no que diz respeito à mulher e à família, ele foi conservador. Aí o interessante é que, já ouviu falar da Revolução Francesa? A Revolução Francesa, famosa égalité, fraternité, igualdade, fraternidade, liberté, que surgiu na França, foram 10 anos de Revolução Francesa. Desde 1788 até 1788 até 1799, aproximadamente. Foram 10 anos de revolução. E a revolução, assim, ela por si já daria uma live. Se o terremoto de Lisboa trouxe muito questionamento a Deus, a Revolução Francesa foi a que deu o carimbo nisso, o imprimatur. Olha que interessante, as universidades começaram como uma criação da Igreja Católica. Se você pegar as primeiras universidades, surgiram em Paris, Bolonha, e eram escolas mantidas pelo ideal católico, a universitas. Mas a partir da Revolução Francesa e dos pensamentos franceses que vieram a partir dali, a universidade foi quase reinventada. Rasgou-se aquela ideia de universidade católica que havia no passado e começou agora a ter a ideia de uma universidade onde a religião não entraria, uma realidade completamente secularizada. As universidades que nós temos hoje são mais filhas da universidade que surge da Revolução Francesa do que daquela universidade tradicional, religiosa, que vai dar origem depois à Universidade de Harvard, aí já do viés protestante, né? Harvard, Yale, Stanford, Universidade de Paris. Agora não, você tem uma universidade que é secularizada. E nessa Revolução Francesa, que eles começaram a questionar tudo, começaram a falar de igualdade para todos, fraternidade para todos. Aí muitos idealistas da Revolução Francesa que beberam em Rousseau para proclamar a queda da Bastilha e a Revolução Francesa, contra a monarquia, lá na França eu lembro, dá para você ver mesmo, o Palácio de Versalhes, quando eles foram contra a Joséphine, que ela até morta lá, guilhotinada e tudo mais, você começa a ver um outro paradoxo. Foi levantado pelos teóricos. Rousseau falou de igualdade, fraternidade, mas ele esqueceu da mulher. Aí, quando percebe-se que Rousseau esqueceu da mulher, começam a levantar algumas vozes femininas que também foram paladinas ali na Revolução Francesa, questionando o Rousseau nesse ponto. Eu vou citar duas, uma francesa, outra inglesa. A primeira delas, as duas estão aí, a imagem das duas, a primeira delas é a Mary Wollstonecraft, inglesa. Essa Mary, ela morreu aos 34 ou 38 anos, se não me engano, e morreu de parto. Ela teve complicações no parto e morreu. E a filhinha que sobreviveu a esse parto dela
acabou se tornando uma profícua escritora do mundo feminista. A outra, que escrevia até com o pseudônimo, o nome dela real era Marie Gouze, mas para não ser perseguida na época da Revolução Francesa, ela escreveu com o pseudônimo de Olympe de Gouges. Olympe de Gouges. E o livro que elas escreveram, a Marie de Gouges, ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher, tá certo? E da Cidadania. A Declaração dos Direitos da Mulher. E a Mary, a inglesa, ela escreveu a Vindicação dos Direitos da Mulher. Apenas para que você saiba, eu falei da morte da Mary, mas não falei da Marie. A Marie terminou guilhotinada. Ela foi vítima da própria Revolução Francesa, da qual ela era um dos seus ideais. Mas foi a publicação dessas duas mulheres que começou a acender as primeiras falas feministas, muito antes da primeira onda. E a primeira onda é depois disso, porque o feminismo sabe que ele tem 4 ondas. Muitos teóricos falam de 3 ondas do feminismo, mas agora outros estão falando de uma 4ª onda. Mas antes mesmo da primeira onda do feminismo, eu pude dizer que tudo que você ouve falar de feminismo, de questionamento à maternidade, começa na Revolução Francesa. Agora, a partir dos escritos da Mary Wollstonecraft, é que veio a primeira onda feminista. Mas ela vai surgir bem mais tarde, tá bom? Então vai começar desde o encontro do Seneca Falls, aí já pega Estados Unidos também, em 1848, quando começam a questionar, e mulheres participam desse encontro, o direito da mulher à propriedade, ao divórcio, à educação superior. E deixe-me dizer que há algo de legítimo nessa reivindicação. Eu acho que o grande problema aí não é o que estava sendo reivindicado, era a força, a maneira como a coisa estava sendo colocada. Porque, de fato, o homem podia pedir divórcio, mas a mulher não podia. Um homem divorciado podia casar de novo, a mulher divorciada não. Então, mulheres divorciadas eram colocadas à margem da sociedade. Não tinham direito ao voto, não tinham direito a ler e escrever, a menos que o marido permitisse ou o pai antes delas casarem. Então, realmente, havia muitas pautas que eram legítimas.